Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez de volta. Dessa vez vamos falar quais são os equipamentos necessários, né? Computador, celular, monitor, tablet, o que for, enfim, para que possa fazer sentido nas operações de bolsas de valores, tá? Que investimento é necessário, tá bom? Eu dividi em três grandes categorias para facilitar o entendimento, tá certo? Aquilo que é essencial, que é básico, que a gente precisa ter, aquilo que é desejável, tá certo? E o setup, vamos lá, dos sonhos, vamos chamar assim, tá bom? Então, no que diz respeito ao básico, né? O básico, eu entendo como básico isso aqui. Você vai ter ou um computador, ou um tablet, ou mesmo um celular, tá certo? Recomendo que o celular não seja a única ferramenta. É um pouco difícil também trabalhar no tablet, mas já é melhor que o celular. Tá certo? Mas que você tem que ter pelo menos isso para você fazer suas entradas, né, de compra ou de venda na bolsa de valores. Tá certo? O computador pode ser um computador de desktop, né, de mesa, ou pode ser mesmo um notebook, tá? Eles já são capazes hoje em dia, o processamento é suficiente dos notebooks atuais, são suficientes para poder fazer as operações na bolsa de uma maneira tranquila, tá bom? Além disso, é necessário ter um acesso à internet, evidente, né? Por quê? Porque as operações são feitas online, né? E sem acesso à internet você não vai ter essa possibilidade, tá bom? Isso aqui é o que eu chamo de básico, tá? O que é que eu chamo de desejável, tá? Que eu diria o seguinte, poxa, hoje com a experiência que eu tenho, o que é que eu diria assim, eu vou começar e vou levar a sério esse tema aí, né? Essa jornada de trabalhar na bolsa de valores, aprendizado e tudo mais. O que é que eu acharia como básico? Ter duas telas, tá? Monitor a do monitor, né, separado, e a do próprio notebook, tá certo? Pelo menos duas telas aí quando a gente está usando um notebook. Se estiver usando um desktop, né, que também consiga colocar aí, o desejável seria colocar duas telas, né, até porque enquanto você está vendo, atento à operação, você precisa fazer alguma outra atividade no computador, você não tira não se desconecta daquela atuação lá, tá certo? E aí o acesso à internet, né, aí já começa a especificar um pouquinho mais, seria um acesso através de uma conexão de fibra. Por quê? Porque a fibra ela é mais confiável, ela tem um sinal mais rápido, tá? Garante as entregas de forma melhor, enfim, tá? Então uma internet com conexão de fibra seria o ideal. Tá? Um detalhe importante aqui, quando a gente fala de internet com fibra, né, geralmente essas conexões são conexões via chegam na casa da gente via fibra, e o roteador, né, da operadora, seja ela qual for, ela possui hoje em dia, né, liberado o próprio Wi-Fi do roteador, tá? Sugestão muito que assim que seja que fique próximo do roteador, tá certo? E se possível conectado através do cabo direto, tá? De rede, tá? Conecta no cabo de rede numa das portas do roteador, mesmo tendo wireless, não ficar preso só no wireless. Caso não seja possível, porque está distante do roteador, né, a sugestão seja utilizar um replicador de sinal, tá certo? Hoje em dia tem os replicadores mesh, tá? Roteadores mesh que você pode colocar, replica muito bem o sinal do roteador, né? E do mesh para o seu equipamento ter uma conexão, tá certo? Você pode conectar via wireless, sim, você pode conectar, vai funcionar, vai, mas pode ser que tenha um delay aí, ou tenha alguns travamentos, tá? Então estou falando do desejável, que é algo melhor que o básico, tá? No básico você já consegue operar, mas o desejável, quando você começar a botar uma quantidade de contratos maior, quando você tiver maior exposição a cada trade, você vai perceber que você precisa fazer esse tipo de investimento, tá bom? E por fim eu coloco aqui o setup ideal, tá? E dou um exemplo aí, que é o exemplo, inclusive esse exemplo aí é do meu setup, tá? Meu pessoal é esse daí, tá? Eu tenho na verdade três monitores, né? Utilizo um notebook, tá bom? Você poderia usar um computador desktop também, tá bom? Eu tenho três monitores, né? Tem uma conexão de fibra de alta velocidade. Não, ela não só é de fibra, mas é de fibra de alta velocidade, tá certo? Eu tenho três monitores. Eu recomendo que você pegaria nesse setup ideal, ficaria dois ou mais monitores, né? Além da tela do notebook,
tá certo? Um suporte para os monitores, para que os monitores fiquem conectados ou fiquem agrupados de forma visual muito mais simples para você, tá certo? Um investimento que eu fiz, né, que assim achei excelente, né, um no break. Nesse no break eu ligo o roteador de fibra da operadora e ligo todos os meus equipamentos nesse no break, tá? Inclusive tá aí, ó, de frente para a mesa, né? A gente pode ver aqui com a luz acesa, né, de frente ao tourinho, né, vamos dizer assim. Eu utilizo esse no break e esse no break é suficiente, é um no break que não é muito grande, né? Nesse caso aqui é o no break da VEG, né? Mas que é suficiente para segurar essa estrutura por 1 hora e meia caso falte luz, tá? Já chegou, já tive situações de faltar luz no meu ambiente, tá? Na minha casa, mas eu continuar conectado, né? Porque eu consigo alimentar o roteador e consigo alimentar toda a estrutura que eu tenho computacional, ficar conectado e não ter problema nenhum, né? Ficou lá 10, 15, 20 minutos, 1 hora e eu consegui tocar numa boa a minha operação, tá? A mesa, sem contar que a mesa é dedicada, né? Não tenha outros elementos na mesa para não atrapalhar. Isso aí é mais uma dica, tá certo? Antes de passar, bom, aqui vamos lá, uma cadeira gamer, eu coloco uma cadeira gamer, mas que seja, na verdade, uma cadeira confortável, para que você passe várias horas aqui e não seja desconfortável você estar no seu ambiente de trader, né? Eu tenho também, tá aqui, eu não coloquei na lista, mas eu tenho um mouse, que é um mouse gamer, onde eu consigo configurar os botões, né, para fazer operações mais rápidas e tudo mais. Não é essencial, não é um negócio que você pode ter realmente um mouse normal, mas se você tiver um mouse gamer que possa configurar, vai te ajudar bastante, tá bom? Então, pessoal, hoje a ideia é ser bem rápido mesmo nessa aula, né? É meio que mostrar o que é que eu tenho, mas também o que é que pode, qual é o mínimo desejável de hardware para poder você ter uma atuação aí sem passar grandes sufocos na bolsa, tá bom? Evidente que a cada cenário aqui a gente vê que o investimento aumenta, né? Cada um vai saber do investimento que pode ser feito, né? Aí fica a critério de cada um, né? Ou às vezes a pessoa começa no básico e ao longo do tempo, ao longo do período de trade, né? Que ele vai tradando, vai ganhando algum dinheiro, ele vai evoluindo para um cenário mais positivo, né? Mais robusto, como foi o meu caso, tá? Eu comecei a fazer trades, na verdade só tinha o computador, o notebook, na verdade. Depois eu percebi que precisava de uma tela adicional, botei 2 telas, aí com o tempo passou a ganhar um pouco de dinheiro e isso aqui me possibilitou a utilizar 3 telas, tá bom? Espero que seja o caminho de vocês aí também, tá legal? O vídeo de hoje é bem rápido, é só para dar essas dicas. Obrigado, grande abraço e fiquem com Deus.